Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Minha gente, acabo de sair da reunião com o ministro André Mendonça. Fiz questão de solicitar pessoalmente o cumprimento das 19 prisões já aprovadas pela CPMI do INSS. Esses investigados têm aviões, vistos, recursos para fugir do país e não podem continuar impunes. Minha gente, acabo de sair da reunião com o ministro André Mendonça. Fiz questão de solicitar pessoalmente o cumprimento das 19 prisões já aprovadas pela CPMI do INSS. Esses investigados têm aviões, vistos, recursos para fugir do país e não podem continuar impunes. Minha gente. Existem provas, tem que ser punido. O povo brasileiro merece que a justiça prevaleça. A justiça tem que ser reestabelecida. Está muito jogado com poderosos fazendo o que querem. Existem provas, tem que ser punido. O povo brasileiro merece que a justiça prevaleça. A justiça tem que ser reestabelecida. Está muito jogado com poderosos fazendo o que querem. Existem provas, tem que ser punido. O povo brasileiro merece que a justiça prevaleça. A justiça tem que ser reestabelecida. Atenção, a guerra civil começou no STF e agora eles não conseguem mais proteger uns aos outros. Fachin e André Mendonça fizeram uma reunião de emergência a portas fechadas. O motivo? O celular do dono do Banco Master que expôs Moraes e Toffoli. Fachin avisou que a investigação segue doa a quem doer e Mendonça não recuou. Puxou o pino da granada e liberou a Polícia Federal. E a verdadeira bomba explodiu agora. A PF encontrou uma anotação financeira do banqueiro preso com um detalhe absurdo. Pegar lista Dino 15 bi. Para entender o xadrez dessa crise institucional antes de todo mundo, já segue o relator. A toga não protege mais a toga. O escândalo agora envolve 3 ministros e cifras bilionárias. A corte virou um puxadinho do Banco Master. Você acha que algum ministro vai cair ou vão abafar tudo? Comenta aqui embaixo. Atenção. Eu quero dizer que nós estamos abrindo uma porta que nós não sabemos onde ela vai dar. Ministro André, e essa é a reflexão que nós precisamos ter. Nessas duas hipóteses que Vossa Excelência deu, assim, só para refletirmos juntos. A ordem judicial poderá atingir pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos de provas obtidos previamente na investigação e que justifiquem a medida. Em nenhum desses dois casos que Vossa Excelência deu seria possível fazer isso. Não, perfeitamente possível. Nenhum desses dois casos. É perfeitamente possível. O sujeito a princípio, subornou um agente público. Eu vou, a partir desse sujeito A, fazer a pesquisa daquele agente público, de outro, quem pesquisou também, quem mandou mensagem. Eu determino isso. Um furto XYZ. É a mesma coisa. Qualquer questão eu consigo trazer elementos objetivos que guardem relação com o crime. Trouxe mais uma bomba que é praticamente uma declaração de guerra. O Exército está dividido. O Exército se dividiu e parte do Exército foi até o ministro André Mendonça, que é o relator da investigação do Banco Master, e falou para ele: o que você resolver, nós estamos contigo para te dar cobertura. O que você decidir, nós estamos aqui para te apoiar. Nós te apoiamos em qualquer decisão sua, ministro André Mendonça. Porque já foi descoberto em Brasília, os deputados, senadores, todos já estão sabendo que houve uma investigação do FBI. André Mendonça conversou com a Interpol e já está sabendo que já há mais de um ano que o FBI e a Interpol eles estão investigando aqui o narcotráfico aqui no Brasil e já estão sabendo de tudo dessa teia de criminosos. E o Exército fez um muro, uma proteção para André Mendonça, porque sabe que ele está correndo risco.
E todo mundo sabe que agora a casa realmente vai cair. Ou seja, a hora que André Mendonça começar a decretar prisão preventiva, prisão cautelar, começar a dar as sentenças, começar pra gente grande, vocês imaginam só, porque parte do exército está envolvida com esse emaranhado aí, essa teia de crimes. E a outra parte que não está envolvida não aceita, está protegendo André Mendonça, está dando cobertura e falando, a hora que vier à tona todos os nomes, os generais, o pessoal da PGR, da PF, porque André vai estar de acesso a todas as provas, aí vai ser a hora que eles não vão aceitar. E aí André vai precisar estar bem protegido, porque vai ser guerra aqui dentro entre nós mesmos. Trouxe mais uma bomba. A partir de amanhã, sexta-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir se é referenda ou não a prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça contra o Daniel Vorcaro do Banco Master. Eu fui juiz de 22 anos, conheço muito bem desse assunto e posso dizer para você que nunca houve uma prisão preventiva tão bem justificada. Começa por um rombo de 42 bilhões de reais no sistema financeiro. Depois, esse indivíduo, Daniel Vorcaro, comprou meia república. Ele é suspeito de ter conexões poderosas com magistrados, com políticos, com pessoas muito influentes no nosso país. Do outro lado, na decisão do ministro André Mendonça, tem lá ameaças expressas do Daniel Vorcaro, através daquele sicário, aquele lá que cometeu suicídio, contra jornalistas, ameaçando quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim, que fazia denúncias contra ele, ali na imprensa. Também ameaças contra possíveis testemunhas contra ela, empregados dele, por exemplo, que talvez se dispusessem a falar o que sabem. Mas ele buscando sempre fazer aquela intimidação, dar um susto nessas pessoas. Olha, se o Supremo Tribunal Federal não referendar essa prisão, a República acabou. Porque aí nós vamos chegar à conclusão que tem gente realmente acima da lei e que não se quer fazer uma investigação completa sobre esses fatos. A lei, os fatos e a prova demandam que a decisão do ministro André Mendonça, que teve muita coragem, seja ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Espero que todos que aqui votarem para a condenação do réu estão claramente tentando implementar uma ditadura nesse país. Eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Entregaram à defesa mais de 70 terabytes de documentos pouco antes do julgamento, de forma desorganizada. Para colocar isso em perspectiva, uma pessoa levaria em média 48 mil anos para ler todo esse material. É impossível exercer o direito à ampla defesa diante de tamanho volume e de tanta pressão. Mas eu não posso e não vou compactuar com isso. Minha obrigação é cumprir a Constituição, garantir o contraditório e respeitar a ampla defesa. Bolsonaro deve ser julgado nas instâncias corretas, onde a justiça realmente... Olá Brasil, que notícia maravilhosa que nós acabamos de ver aqui pela imprensa e eu quero passar para você. A Polícia Federal já está falando na prisão do Davi Alcolumbre por obstrução da justiça. Nós temos um pedido de CPI e um pedido de investigação e aí eu vou te explicar por que realmente o Davi Alcolumbre pode ser preso. Nós temos lá um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e afastamento do Davi Alcolumbre. Segundo informações que estão sendo apuradas, o Davi Alcolumbre, junto com outras pessoas, tiveram envolvimentos aí justamente junto com Alexandre de Moraes em Vorcaro. O que é que o Davi Alcolumbre tem que fazer? Se julgar como uma pessoa suspeita, como uma pessoa que tem interesse porque tem amizade e afastar do cargo. Se ele não fizer isso, a Polícia Federal já está dizendo para jornalistas
no Brasil que vai mandar prender o Alcolumbre. Aí, meu amigo, olha a sacada, a gente tem hora que a gente esquece o que foi feito. Olha que sacada. De quem é a vice-presidência do Senado? Do PL, da direita. Do senador do PL. Olá, Brasil, que notícia maravilhosa que nós acabamos de ver aqui pela imprensa e eu quero passar para você. A Polícia Federal já está falando na prisão do Davi Alcolumbre por obstrução da justiça. Nós temos um pedido de CPI e um pedido de investigação, e aí eu vou te explicar por que realmente o Davi Alcolumbre pode ser preso. Nós temos lá um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e afastamento do Davi Alcolumbre. Segundo informações que estão sendo apuradas, o Davi Alcolumbre, junto com outras pessoas, tiveram envolvimentos aí justamente junto com Alexandre de Moraes e enforcaram. O que é que o Davi Alcolumbre tem que fazer? Se julgar como uma pessoa suspeita, como uma pessoa que tem interesse porque tem amizade e afastar do cargo. Se ele não fizer isso, a Polícia Federal já está dizendo para jornalistas no Brasil que vai mandar prender o Alcolumbre. Aí, meu amigo, olha a sacada, a gente tem hora que a gente esquece o que foi feito. Olha que sacada. De quem é a vice-presidência do Senado? Do PL, da direita. Do senador do PL. Imediatamente, a prisão do Alcolumbre leva a todos os pedidos de impeachment serem colocados na mesa. E aí o próximo aí pra cadeia, você já sabe quem é. Goni, arquiva essas denúncias aí do Banco Master, porque nós vamos ter problemas para explicar isso aí. Eu, o Gilmar e o Toffoli tivemos com o Daniel Vorcaro várias vezes. Nós temos vários negócios juntos, inclusive nós advogamos para ele. Eu tô aqui tentando calar a imprensa que fez um alarde ontem, aquela lá da Globo. Eu tive que dar um cala-boca nela, e esse contrato aí de 129 milhões da minha esposa com o Banco Master vai dar muita conversa ainda. Então arquiva isso aí por gentileza, mais tarde conversamos. O André Mendonça tem uma carta na manga para viabilizar já a delação do Daniel Vorcaro. Eu vou te contar agora qual é. As novidades vêm do site Platô, que acaba de dizer que o André Mendonça está criando um caminho paralelo para a delação premiada do Daniel Vorcaro sair sem precisar contar com algumas pessoas como o Gonê que estão atrapalhando as investigações. O fato é o seguinte, muita gente fala, delação de chefe de organização criminosa não pode. Pode, é mentira, fake news. Só não tem os mesmos benefícios porque um chefe de organização não pode delatar para cima, porque ele é o chefe, só para baixo. Então os benefícios não são os mesmos, mas pode. Segunda coisa, muita gente diz, ele é o chefe, então ele não vai delatar. Quem disse que ele é o chefe? Você acha mesmo que ele é o chefe? Será que não tem gente mais graúda por cima do Daniel Vorcaro? Meus caros, não sei não. E ainda tem um terceiro ponto. Muita gente fala, o Gonê jamais que vai topar, as pessoas vão impedir uma delação premiada. E aí é que vem a parte mais quente das novidades. O que o site Platô traz é que está a caminho um contorno feito pelo André Mendonça ao Gonê. Ele pretende desviar-se do Gonê e tratar da colaboração premiada, da delação premiada do Daniel Vorcaro diretamente com os delegados da Polícia Federal. Mesmo que venha um parecer negativo do Gonê, mesmo que o Gonê não se importe com o que está acontecendo no país, apenas está interessado, pelo visto, com as festas do uísque, como a gente viu hoje lá em Londres, mesmo assim o Gonê vai ser afastado da história pelo Mendonça. Estão protegendo aquela loira amiga do Lulinha. Primeira turma, tá? Primeira turma. Vamos para o outro voto agora do Mendonça, que não tem nada a ver com isso aqui. O Mendonça está votando agora Vorcaro. Estão protegendo aquela loira amiga do Lulinha. Primeira turma, tá? Primeira turma. Vamos para o outro voto agora do Mendonça, que não tem nada a ver com isso aqui. O Mendonça está votando agora Vorcaro. Estão protegendo aquela loira amiga do Lulinha. Primeira turma, tá? Primeira turma. Vamos para o outro voto agora do Mendonça, que não tem nada a ver com isso aqui. Chega de passar pano e de poupar informações. Tem uma coisa que ninguém está falando sobre esse sicário. Esse sicário não era o líder
do grupo de intimidação do Vorcaro, não. Esse Mourão, né? Ele não era líder desse grupo de intimidação e monitoramento. Há uma informação que é muito importante, que eu não vi ninguém falar ainda, que é esse ponto aqui. Existe um indivíduo, esse sim, liderança desse grupo de monitoramento e intimidação do Vorcaro, de nome Marilson Roseno da Silva. Esse cara era um policial federal aposentado em 2014 da Polícia Federal, que foi preso nessa operação junto com o Vorcaro, o cunhado do Vorcaro e esse Mourão, que era o sicário. Diz as investigações que esse policial federal, ele utilizava, olha isso, ele utilizava de sua influência e amizade na Polícia Federal para monitorar autoridades, para ter informações privilegiadas, e ele era o líder desse grupo de intimidação. Adivinhem vocês onde ele estava preso? Na Superintendência da Polícia Federal, junto com esse que se suicidou. Então esse policial federal estava preso junto com o tal do sicário que tentou se matar na sede da Polícia Federal. Ninguém está falando disso. Agora, vai ser muito fácil descobrir o que aconteceu, porque provavelmente tenha câmeras. Qualquer delegacia de polícia de bairro tem câmera nas celas. Qualquer delegacia da Polícia Civil, batalhões da Polícia Militar tem câmeras. O meu cliente, o Coronel Azevedo, conhecido como Kid Preto, ele dorme e acorda com uma câmera em cima da cama filmando ele. Então, provavelmente, a Polícia Federal tenha uma filmagem desse tal sicário tentando se matar, porque tentando se matar, as notícias são ainda de morre, não se sabe, mas é importante deixar claro, as pessoas estão discutindo, tá vivo ou tá morto? Se a morte é cerebral, ele morreu. Pro direito, se declara a morte quando a morte ela é cerebral. Então, é um indivíduo que já morreu. Então, essa informação, ela chama muito a atenção, porque esse tal sicário estava preso junto com esse ex-policial federal, tido como líder desse grupo que o sicário fazia parte, de monitorar e intimidar pessoas. Carlos, chega. É o deputado Ricardo Maia do MDB da Bahia. Entrando para blindar, eu quero deixar claro, votou para blindar ladrão de aposentado e pensionista em um dos estados que mais aposentados e pensionistas foram roubados é a Bahia. A Bahia dele. E quero deixar muito claro, nós da oposição não vamos mais deixar quem fica blindando gente aqui. E quero fazer um desafio ao governo. Se a gente blindar, que nós nunca blindamos e nunca vamos blindar, leia os nossos nomes também. Aí vem aqui, é bonito. Blindam, fica só o nomezinho no painel, coitado do aposentado roubado que está nos assistindo, não sabem quem blindou. Agora, chegou a hora. Vamos falar os nomes no microfone. Assim, a gente resolve esse problema. É o deputado Ricardo Maia do MDB da Bahia. Entrando para blindar, eu quero deixar claro, votou para blindar ladrão de aposentado e pensionista em um dos estados que mais aposentados e pensionistas foram roubados é a Bahia. A Bahia dele. E quero deixar muito claro, nós da oposição não vamos mais deixar quem fica blindando gente aqui. E quero fazer um desafio ao governo. Se a gente blindar, que nós nunca blindamos e nunca vamos blindar, leia os nossos nomes também. Aí vem aqui, é bonito. Blindam, fica só o nomezinho no painel, coitado do aposentado roubado que está nos assistindo, não sabem quem blindou. Agora, chegou a hora. Vamos falar os nomes no microfone. Assim, a gente resolve esse problema. É o deputado Ricardo Maia. Por que o Brasil hoje não tem governabilidade? Porque o mandatário maior, ele é conivente com o narcotráfico. Ele é parceiro do narcotráfico. Se você buscar os 20 anos do PT, o que é que teve uma ascensão aqui estratosférica? O PCC e o Comando Vermelho. Por que o Brasil hoje não tem governabilidade? Porque o mandatário maior, ele é conivente com o narcotráfico. Ele é parceiro do narcotráfico. Se você buscar os 20 anos do PT, o que é que teve uma ascensão aqui estratosférica?
o PCC e o Comando Vermelho. Por que? O dono do Banco Master ficou solteiro e ninguém está entendendo. Enquanto ele vivia cheio de dinheiro e luxo sendo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro tinha ao lado Marta Graeff, que dizia gostar muito dele. Só que agora que começaram os problemas e a situação apertou, o namoro acabou de repente. O Mendonça é uma anomalia. É absolutamente uma anomalia. Por isso que tá dando ruído. Vai lá no Submundo, página 222. Vai lá ver quando eu falo do sistema. O que o sistema faz quando alguma peça entra e essa peça quer trabalhar direito? A máquina começa a gemer. Mendonça, não ande de aviãozinho de ninguém em particular, Mendonça. É o seguinte, Mendonça não vai para lugar nenhum, cara. Senta a sua bunda em Brasília e não saia de Brasília, do seu roteiro. Casa, trabalho. Não vá para lugar nenhum, tá? Que eu não recomendo. Inclusive, se eu fosse o Mendonça, eu pegaria o Vorcaro, tá? E teria que colocar ele numa unidade qualquer de altíssima segurança, que não tem em lugar nenhum no Brasil. Vigiado, muito vigiado. Porque vão querer eliminar esse cara. Esse cara tem pouco tempo de vida. O Mendonça... Como assim Alexandre de Moraes revogou uma prisão domiciliar concedida por um juiz? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Até que nascesse esse superpoder do Alexandre de Moraes, quem decide sobre execução de pena é juiz da Vara de Execuções Penais, que é um juiz de primeiro grau. Como assim Alexandre de Moraes revogou uma prisão domiciliar concedida por um juiz? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Até que nascesse esse superpoder do Alexandre de Moraes, quem decide sobre execução de pena é juiz da Vara de Execuções Penais, que é um juiz de primeiro grau. Como assim Alexandre de Moraes? Agora mesmo, um dos maiores aviões militares do mundo está a caminho do Brasil. O C-17 Globemaster III, da Força Aérea dos Estados Unidos, segue em voo rumo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Projetado para missões estratégicas, o C-17 é capaz de transportar tanques, helicópteros e até 77 toneladas de carga, operando em pistas curtas e não preparadas. A presença desse gigante chama a atenção pela potência, versatilidade e importância nas operações globais de defesa e ajuda humanitária. Agora mesmo... Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil? E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master? Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria um novo comportamento passivo, que adotou agora, depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Senadores famosos que se recusaram a assinar a CPMI do Banco Master. Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, apesar do discurso em defesa da transparência, preferiu não assinar o pedido de investigação, reforçando a leitura de alinhamento político com o governo. Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, conhecida pelas pautas morais, também optou pela discrição e ficou fora. Soraya Tronic, que se apresenta como independente, surpreendeu parte da própria base ao recusar apoio à investigação. Ciro Nogueira, do PP, seguiu a linha pragmática do Centrão e evitou se envolver em uma possível fonte de desgaste e envolvimento. Humberto Costa, figura histórica do PT, manteve silêncio e distância do confronto com o sistema financeiro. Jorge Cajuru, conhecido pelo discurso combativo, também não assinou, decisão que chamou a atenção por destoar de sua postura habitual. Cid Gomes adotou cautela e não endossou o pedido, reforçando a lógica de proteção política que tem prevalecido quando investigações sensíveis se aproximam do governo. Jacques Wagner, líder do PT no Senado, teve uma postura previsível, alinhada
alinhada à estratégia do partido. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, igualmente ficou fora. Ausência que pesa pelo cargo que ocupa. E Omar Aziz, experiente nos bastidores, também optou por não apoiar a investigação. Gostou da informação? Deixe o seu gostei. Gente, olhem só essa notícia divulgada pela Band que ninguém está comentando. Em anotação obtida pela reportagem da Band em Brasília, o empresário Daniel Vorcaro mencionou o nome Dino em uma lista que trata de precatórios avaliados em 15 bilhões. Procurada, a assessoria do ministro do STF, Flávio Dino, afirma que a referência Dino não diz respeito ao ministro Flávio Dino e nega qualquer relação dele com processos ou patrimônio nesse valor. O registro faz parte de um conjunto de anotações financeiras que detalha empresas listadas por valor de mercado e outros ativos. O material inclui precatórios de fundos e bancos com valores a receber que superam 16 bilhões, além de cédulas de crédito bancário, corporativas e ativos da instituição. Vejam só, ninguém está falando disso. A Polícia Federal encontrou uma anotação com Daniel Vorcaro que vincula o nome Dino a um precatório de 15 bi a ser pago. Flávio Dino foi procurado por pequena parcela da imprensa e negou que Dino seja ele. Se de fato Dino é Flávio Dino ou não, isso tem que ser apurado. Fato é que parece que nem todos os ministros estão querendo colocar as mãos no fogo. Em meio à pressão interna, Fachin, presidente do STF, e Mendonça, relator do caso Master, se reúnem para discutir Master. Mendonça, relator do caso Master, já disse que inquérito do Banco Master seguirá as provas, mesmo que atinja ministros do STF. E o Fachin, presidente do STF, depois dessa reunião, disse que investigações vão até o fim. Doa a quem doer. Isso nos dá uma certa esperança, né? E nos bastidores já estão dizendo que André Mendonça não vai hesitar em abrir inquérito contra ministro do STF, havendo indícios de envolvimento em corrupção. Se André Mendonça disse isso, e o Fachin, presidente da casa, disse investigações seguirão, doa a quem doer, a tão sonhada vaza-toga pode começar pelo STF. Eu tenho certeza que essa noite o cabeça de piroca aqui, ó, não dormiu. Vocês lembram que tentaram soltar o Vorcaro agora, né? O STF julgou, mas mesmo assim seguiram a linha do André Mendonça e o Vorcaro ficou preso. Aí vocês lembram que eu falei pra você que se o Vorcaro continuasse preso, ele ia fazer o quê? Ele iria abrir o bico. E o que eu previ simplesmente aconteceu ontem. Se liga nessa daqui, ó. Daniel Vorcaro troca 2 advogados e prepara processo de delação, ou seja, Daniel Vorcaro simplesmente vai realizar a delação do fim do mundo. Fontes seguras afirmam que Daniel Vorcaro está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, está achando que ninguém tá por ele e agora ele vai fazer o quê? Vai falar, vai derrubar todo mundo que tá envolvido nesse escândalo junto com ele. E já que ele tá lascado com F maiúsculo, você acha que vai ser quem o primeiro que ele vai empurrar no fogo? Cabeça de piroca aqui, tenha certeza disso. Será que foi por isso que Elon Musk ontem postou isso aqui, ó? Prisão de Moraes está a caminho por envolvimento com o Banco Master, diz Elon Musk numa previsão inusitada, num post inusitado no X da internet. É, meu povo, eu acho que a novela Cabeça de Piroca tá chegando ao final. Tic-tac. Eu tenho certeza que nós precisamos construir no Brasil uma liderança forte, íntegra e capaz de contribuir para o pleno desenvolvimento do país. Uma liderança que se preocupe não consigo, mas com o todo. E a preocupação com o todo faz parte do processo de tomada de decisão no Poder Judiciário. Falo por mim, quando tomo uma decisão, eu preciso compreender que a minha decisão tem impacto em todos os brasileiros e como isso pode ajudar o país no crescimento, no desenvolvimento. E essa compreensão de que eu, ao tomar uma decisão, em maior ou menor extensão, impacto a vida do outro, eu compreendo que a liderança tem como perfil integridade e ser uma liderança servidora.
E nós precisamos construir no Brasil uma liderança. Assim, a justiça retrocede. E a retidão fica à distância. Pois a verdade caiu na praça e a honestidade já não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém e que ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Assim, a justiça retrocede. Querem uma notícia maravilhosa para terminar a semana? Vorcaro fará delação premiada. Sim, Vorcaro trocou de advogado e contratou advogado que escreveu o melhor livro sobre delação premiada que eu já li. Será que Daniel Vorcaro vai explicar agora para o Brasil o motivo pelo qual ele contratou o escritório da esposa do ministro por 129 milhões? Será que Vorcaro vai explicar finalmente todas as dúvidas que o Brasil tem se o ministro do STF frequentou sua casa para fumar charuto, para tomar uísque? Será que ele vai explicar por que Dias Toffoli, depois que viajou com seu advogado, puxou numa canetada o caso Master para o STF? Será que ele vai contar por que ele contratou o escritório do Michel Temer? Por que ele contratou o escritório do Lewandowski? Será que ele vai contar que é verdade que Alexandre de Moraes foi pessoalmente no Banco Central fazer reunião com o presidente do Banco Central para interceder pelo Banco Master? Será que ele vai finalmente contar se aquelas mensagens que ele trocou no dia da sua prisão foram com o ministro Alexandre de Moraes? Fato é que Vorcaro com certeza fará delação premiada. Isso é uma notícia maravilhosa, sim. A tão sonhada lava-toga chegou, gente. Ela vai acontecer. Que grande sexta para encerrar essa semana. 2026 promete. 2027 será melhor ainda com o impeachment de todos esses tiranos. Querem uma notícia maravilhosa? Mas o PCC ele tem muito dinheiro, é a 8ª facção criminal mais poderosa do mundo, que arrecada bilhões de reais. Eles têm tentáculos e membros em todos os poderes, no executivo, no legislativo, no ministério, todos os lugares tem gente lá. Eles compram, eles não querem treta. Diferente do Comando Vermelho, se eu estiver errado você me corrige, outras facções tem no Rio, eles ficam se degradando por território. Sim. Não, tem uma disputa aqui. Tem uma disputa, então eles acabam se matando muito. Mas o PCC ele tem muito dinheiro, é a 8ª facção criminal mais poderosa do mundo, que arrecada bilhões de reais. Eles têm tentáculos e membros em todos os poderes, no executivo, no legislativo, no ministério, todos os lugares tem gente lá. Eles compram, eles não querem treta. Diferente do Comando Vermelho, se eu estiver errado você me corrige, outras facções tem no Rio, eles ficam se degradando por território. Sim. Não, tem uma disputa aqui. Tem uma disputa, então eles acabam se matando muito. Mas o PCC ele tem muito dinheiro, é a 8ª facção. Ô Moraes, eu não vou dizer tadinho dele, porque você tem mais é que se lascar, tá? Me perdoem, audiência, o termo. Eu penso até coisas piores aqui para falar, porque só vem à memória ele fazendo piada lá com a Carmen Lúcia. Eu não esqueço desse dia, lá no plenário do STF, ele fazendo piada, quando ele foi quando ele foi escarnecer dos presos e das presas do 8 de janeiro. E lá ele escarneceu, fez piadinha até com a oração que as mulheres de fé fizeram. E depois nós soubemos do testemunho de uma das pessoas que estavam lá, elas passaram, foi cena de terror com essa visita. Elas tiveram medo. E quantas vezes, hein, Moraes, você, num plenário do STF ou em eventos, até aconteceu recente, faz piada com as perversidades que você faz, dá risadinha, solta piada, escarnece. E eu digo, olha, não tem mal que dure para sempre. Não tem, porque nós
cremos no Deus vivo, justo e perfeito, que jamais permitiria que você passasse sem pagar por todas essas perversidades. Então eu lembro, é por isso que eu falo aqui aquilo que vem realmente à mente, porque não dá para poupar nenhum tipo de crítica, por mais contundente que seja, a esse sujeito perverso, violador de direitos humanos. Mas, moral. Chega uma notícia agora que estarrecedora. Ontem a oposição, presidente, entrou com mandado de segurança para que nós possamos investigar o Banco Master e as suas conexões com o ministro da Suprema Corte e com Lula. E aí, para tristeza dos homens e mulheres honestos desse país, cai sob quem a relatoria para decidir se a CPMI deve ou não ser aberta? Dias Toffoli, presidente. Dias Toffoli, que deveria estar preso por ter recebido dinheiro roubado do povo brasileiro através do Banco Master, vai relatar se a CPMI, que deve investigá-lo, deve ou não abrir. Olha, eu espero que Dias Toffoli cale a minha boca e abre a CPMI. Mas se ele abrir, tenha certeza que ele vai ser um dos que vai ser indiciado e preso pela CPMI. Chega uma... Governo Trump, eu queria que essa notícia é muito importante, irmão. É muito importante essa notícia. Governo Trump deve classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas nos próximos dias. Pastor, por que esse aqui... Pode subir, Thiago. Por que esse aqui é tão importante, irmão? Porque se o Comando Vermelho e o PCC forem classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas, os Estados Unidos, por leis e tratados internacionais, passa a ter o direito de entrar no Brasil para prendê-los. É isso mesmo que você está ouvindo. Por isso que o governo brasileiro está desesperado, e você está vendo aí, ó, com Trump classificando PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, Lula poderá ser tratado por Trump da mesma forma que Nicolás Maduro foi tratado na Venezuela. Governo Trump, eu queria que essa notícia é muito importante, irmão. Faço um propósito diante da igreja. Por 3 semanas quero comer apenas peixe e legumes, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Essa semana minha filha se forma em medicina, graças a Deus, que presente. Mas eu não vou tomar nenhuma taça de vinho para comemorar. Será um momento de agradecimento e um momento de busca e reflexão. Que caminho seguir, que decisão tomar. Há momentos corriqueiros e há momentos de crise, há momentos difíceis, em que decisões difíceis precisam ser tomadas. E meu irmão e minha irmã, o primeiro destinatário dessa mensagem sou eu mesmo. Algumas decisões eu preciso tomar. Eu queria compartilhar com vocês, hoje focado no comportamento de Daniel. E é interessante que Daniel sabia muito bem a sua posição. Ele era leal, ele era correto, ele era verdadeiro com todos esses reis. Ele, em boa medida, servia a esses reis, mas o servia na medida em que isso, em primeiro lugar, não confrontasse com a vontade de Deus. Não apenas não confrontasse, na medida em que ele fosse usado por Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus. Após rumores de morte e perseguição, surge mensagem impactante de André Mendonça dizendo não temer a própria morte. Ouça. Não tenho medo das críticas. Aliás, um dia me perguntaram se eu teria coragem de ir para o Supremo. E eu disse, eu não tenho medo nem da morte, quanto mais de ocupar uma posição que Deus me prepare. O único temor e medo que eu tenho é de não andar nos caminhos do Senhor. Meu irmão, eu e você temos uma promessa, mas há 2 caminhos. Há o caminho de Abraão e há o caminho de Ló. Que caminho nós vamos seguir? Sim. Durante a peregrinação, Abraão construía tendas, mas também construía altares. Ló só construía
suas tendas, não fazia a adoração a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, todos somos sujeitos a erros e a equívocos. Mas hoje o André, eventuais tropeços do André, do ministro e do pastor, repercute em toda a igreja. E eu preciso dar bom testemunho. Eu tenho um compromisso com Deus, meus irmãos, que se um dia for para eu dar mau testemunho, que Deus me leve antes. Eu não posso estar vulnerável, eu preciso estar forte diante de Deus, totalmente de joelhos e dependendo de Deus, para que eu possa estar de pé diante dos homens. Um servo de Deus, ele abre mão de tesouros na terra para juntar tesouros no céu. Após rumores de morte e perseguição, surge mensagem impactante de André Mendonça dizendo não temer a própria morte. Não tenho medo das críticas. Então a segunda turma formou maioria para manter Daniel Vorcaro preso na penitenciária de segurança máxima. 3 votos já foram confirmados, sobra apenas o do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes talvez não tenha nem voto, porque deveria ficar impedido de votar, porque o Banco Master de Daniel Vorcaro é o maior patrocinador dos eventos que ele faz em Lisboa, que é o Gilmar Palooza. Enfim, Gilmar Mendes não terá seu voto vencido, terá sua vontade vencida, porque para Gilmar Mendes, quanto pior para Vorcaro, pior para ele também. Com toda certeza, Lula enlouqueceu de vez ao confrontar da maneira que ele fez o Donald Trump e trazer para si a fúria do cara que consegue simplesmente ir lá e arrancar um presidente do poder em horas. Será que isso vai dar bom? Não vai. Então, faz o seguinte, ajusta o fone, se prepara, porque o conhecimento, ele assusta o sistema. E o que eu vou te mostrar? Que o Trump tá agora com raiva do Lula, pode ter certeza que muda o jogo para 2026. Vamos começar falando disso aqui. Darren Beach. Darren Beach é o assessor direto do governo norte-americano que esteve aqui no Brasil e queria se encontrar com o Bolsonaro. Parece que o encontro não vai acontecer. Um dos motivos, Bolsonaro agora está na UTI, internado, porque é uma vítima de uma facada e a gente sabe muito bem o efeito que isso está causando na saúde do Bolsonaro. Inclusive, está sendo mantido numa prisão enquanto deveria ter a prisão humanitária domiciliar. Ou melhor, nem condenado deveria estar. Agora, o que o Lula fez? Tanto o Alexandre de Moraes quanto o Lula barraram o encontro do Bolsonaro com o Darren Beach. O Lula argumentou o seguinte: olha, o Trump tirou o visto de um ministro meu, que é o Alexandre Padilha, que era ministro na época da Dilma Rousseff. A acusação é de que ele teria escravizado médicos cubanos durante os mais médicos. Por isso, tem uma investigação que corre contra o Padilha e ele pode ser até processado criminalmente. Já por sua vez, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes também proibiu a reunião. Disse que ele não poderá visitar o Bolsonaro. O Itamaraty disse que ele poderia interferir em assuntos internos, ou seja, na eleição do Brasil. A Carta Capital publicou que o Lula cancelou o visto do Darren Beach, que é esse assessor do Trump, e disse que vai cancelar o visto de todos. Inclusive, chamou para si a responsabilidade ao retomar a briga com o Donald Trump, conforme a matéria da Folha de São Paulo. E onde isso pode parar? Depois de chamá-lo até de mentiroso, o governo Trump incluiu o Brasil em uma lista de investigação e pode trazer novas tarifas. É tudo que o Lula quer. Lembra que o Lula, quando teve as tarifas, comprou a briga da soberania e cresceu um pouquinho? Pois é, o Lula quer isso nas eleições. Só que ainda existe o fator Maduro. O Trump pode fazer com o Lula a mesma coisa que ele fez com o Maduro. Vamos aguardar para ver. Com toda certeza... Porque todos foram julgados por vingança
por juízes que são inimigos de Bolsonaro. É como se tivesse um conjunto de ministros argentinos para decidir quem é maior, Maradona ou Pelé. Todos sabem que o resultado seria Maradona é mais grande que Pelé, porque é um julgamento viciado, onde ministro Alexandre de Moraes é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. Ministro Flávio Dino, que disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio em forma de pessoa aqui na Terra e tinha que ser extirpado da coexistência humana. O ministro Zanin, que até ontem era advogado de Lula. Essas foram as pessoas que julgaram. E quando passa, porque todos foram julgados por vingança, por juízes que são inimigos de Bolsonaro. É como se tivesse um conjunto de ministros argentinos para decidir quem é maior, Maradona ou Pelé. Todos sabem que o resultado seria Maradona é mais grande que Pelé, porque é um julgamento viciado, onde ministro Alexandre de Moraes é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. Ministro Flávio Dino, que disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio em forma de pessoa aqui na Terra e tinha que ser extirpado da coexistência humana. O ministro Zanin, que até ontem era advogado de Lula. Essas foram as pessoas que julgaram. E quando passa, porque... Então veja bem, Cuba cai... É o próximo alvo dele? O próprio Lula disse. O Lula falou, a Venezuela, a Bolívia, o Equador, a Argentina, o Paraguai, Costa Rica, o Chile, tudo de direita. Cuba vai cair agora, que Trump cortou fornecimento de petróleo. Quer dizer, não tem nem avião, por exemplo, se o avião for para Cuba, ele já tem que ir abastecido, porque não tem como abastecer nem avião, que o que movimenta a Havana é turismo. Então veja bem, Cuba cai... É o próximo alvo dele? Agora já fechou. Já fechou o fornecimento de combustível e energia. Aí veja bem, Cuba vai entrar em alerta agora, eles têm lá um protocolo 3, eu li sobre isso, que é o quê? As pessoas vão ter que plantar para comer e voltar a andar de carroça ou a pé, ou bicicleta, porque não vai ter nem para andar de carro. A população vai se levantar e vai ter acordo e o regime vai cair. Então veja bem, Cuba cai... É o próximo alvo dele? O próprio Lula disse. E as bombas do dono do Banco Master, Daniel Vocaro, não param de chegar. Agora, está sendo espalhado pelos carcereiros e por áudios vazados que ele está surtando dentro do presídio. Que ele bate nas paredes, grita na cela, seu traidor, eu te paguei tanto. E aí, quando ele fala seu traidor, ele fala o nome da pessoa. São pessoas importantes. E ele fala, eu te paguei tanto, seu traidor. Aí fala o nome do outro e por aí vai. Ele fala o nome de várias pessoas importantes dentro da cela, conforme ele grita. Paguei tanto e você me abandonou aqui, nesse chiqueiro. Então, já está sendo divulgado que ele está desesperado, surtado, decidido a ter a delação premiada. Só que ele não vai dar o depoimento dele para a PGR. Todos nós sabemos que a PGR está assim, com o dono do Brasil, todo poderoso, já está mais do que corrompida lá com pessoas, vocês sabem, posso falar muita coisa aqui. Então ele vai dar o depoimento dele, a delação premiada dele vai ser para Polícia Federal. Só que vai ser a Polícia Federal que está trabalhando junto com o André Mendonça. Ou seja, ele já está resolvido a dar nomes aos bois. Vai entregar todo mundo, até mesmo pelo desespero. Agora, eu acho que com esse desespero dele, tudo isso caindo na mídia, todo mundo espalhando, a gente aqui falando, todo mundo sabendo, chegando no pessoal grande, eu acredito que ele não vai ter tempo de dar o depoimento e a delação premiada acontecer. Se ele tá desse jeito mesmo, surtado, falando, ele tá dentro da cela falando o nome de todo mundo, ou seja, chamando o pessoal de traidor, vocês me deixaram chiqueiro, seus traidores, eu te paguei tanto. Então, assim, eu acredito que se ele continuar assim, se não colocarem mesmo ele em prisão de segurança máxima, tomarem muito cuidado, nego vai vral nele. Porque ele já tá falando os nomes lá dentro. Então, quando ele abrir a boca mesmo, der depoimento, fizer a delação premiada, aí vai terminar de cair o império.
nego não vai, eu acredito que não vai dar tempo dele dar esse depoimento, não. Olá, pessoal. Bolsonaro, infelizmente, mais uma vez no hospital. Então, quero fazer um pedido a você. Vamos intensificar nossas orações pelo presidente Bolsonaro. E eu quero mandar um recado para você, Alexandre de Moraes. Não vou chamar de senhor, não. Você não merece esse tratamento. A vida de Bolsonaro está nas suas mãos. Entenda bem isso. Qualquer coisa que acontecer com o Bolsonaro, você, Alexandre de Moraes, seu criminoso, você é o único responsável. Entenda isso. Vamos orar, pessoal. Deus tem o controle de tudo. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho. A vitrine, quando vocês clicam aí, exatamente no link do Shopee, clica. Não vai aparecer um produto só, não. Vai aparecer mais de 500 produtos. São produtos todos os dias nós precisamos de comprar. Nós precisamos de realizar essa compra. Vocês poderão observar, através dessa vitrine do Shopee, com mais de 500 produtos, vocês vão conhecer os produtos de utilidade pública. E o mais importante, tanto o Mercado Livre como o Shopee, com preço, com promoções.